fraude contra credores no Código Civil. Podemos nos perguntar qual o significado de devedor insolvente em face da fraude contra credores. O devedor insolvente é aquele que não tem com que pagar suas dívidas. Etimologicamente, a palavra solvem, que quer dizer pagar, significa dívidas em latim. Já o termo insolvem tem o significado de não pagar. Por exemplo, suponha que alguém esteja diante de um fluxo de caixa enforcado em dívidas. Esse caso hipotético é o do devedor insolvente. O devedor insolvente precisa guardar os poucos bens que tiver, justamente para fazer os pagamentos, porque se ele não o fizer, estará fraudando os credores. Quem é considerado como credor no negócio jurídico? O credor é aquele que tem o poder de exigir e acredita que irá receber. Enquanto o devedor estiver solvente, durante o tempo em que o inadimplente tiver com que pagar os seus credores, ele poderá dispor de seus bens. Todavia, convém ressaltar que, se o devedor estiver insolvente, não poderá realizar 3 negócios jurídicos. Quais são os negócios jurídicos que o devedor insolvente não poderá celebrar para reprimir a fraude contra credores? O primeiro deles é desviar bens, conforme dispõe o artigo 158 do Código Civil. O desvio de bens se concretiza quando se coloca bens em nome de terceiros, por exemplo, dar presente para outrem. O devedor insolvente tem que guardar todos os seus bens para pagar as dívidas. Na segunda escala de negócio vedado, é que o insolvente não poderá perdoar dívidas que ele tem para receber. Segundo estabelece o artigo 158 do Código Civil, 158 do Código Civil. Nesse sentido, se o devedor insolvente for credor em outro negócio jurídico, é obrigado a cobrar a dívida para pagar os credores. Ele é obrigado a pagar a dívida para pagar os credores, em razão de que o devedor insolvente não pode abrir mão de um patrimônio perdoando a dívida de um devedor seu. No Código Civil não tem a palavra perdão, está com o nome técnico de remissão, que é um ato de remir, em outras palavras, de perdoar. Assim, a remissão com C cedilha significa pagar. O terceiro viés de negócio jurídico, proibido, convém ressaltar, para o inadimplente insolvente, se destaca que o devedor insolvente não poderá constituir garantias. Está disposto no artigo 163 do Código Civil. Ele tem que manter os bens livres, desembaraçados, que possuía a fim de pagar suas dívidas. Por exemplo, o devedor insolvente não poderá doar sua casa, o seu imóvel em hipoteca, como também não poderá penhorar nem dar em anticrese, muito menos poderá empenhar o relógio na Caixa Econômica Federal, por exemplo, bem como é vedado a celebração de alienação fiduciária do seu veículo, porque todas as vezes que o devedor insolvente der o seu bem em garantia, estará imobilizando o bem, ele ficará imobilizado. Como resultado, todas as situações abordadas acima são direitos reais de garantia. O que acontece quando se comete uma fraude contra credores? Na hipótese de o credor descobrir que o seu devedor não quer pagar a dívida, em razão de estar insolvente, além disso, realizou uma das 3 modalidades para fraudá-lo. Nesse caso, o credor tem um prazo de 4 anos, conforme descreve o artigo 178 do Código Civil, para desfazer o ato fraudulento. Quais as 3 nomenclaturas da ação judicial para a fraude contra credores? O credor deve ajuizar uma ação anulatória, também chamada de ação revocatória, ou ainda tem o nome de ação pauliana. A ação pauliana vai desconstituir o ato feito pelo devedor insolvente. Além disso, essa ação irá revogar se o devedor perdoou a dívida de alguém. Também, se tiver doado, a doação será desconstituída.
Ainda mais, a referida ação judicial tem o poder de desconstituir algum bem dado em garantia. Será desconstituída a garantia. Ademais, para que o credor tenha interesse em desconstituir uma garantia, tem que ser um credor sem garantia. É o que nos diz o artigo 158, parágrafo 2º do Código Civil, porque se for o credor com garantia, não irá desfazer a celebração de um negócio jurídico garantidor para ele. Por exemplo, supondo que o credor de uma dívida tenha um carro de alienação fiduciária em posse do devedor insolvente, nesse caso, não terá interesse em desfazer o negócio jurídico, porque basta pegar o carro de volta ou peticionar judicialmente pedindo busca e apreensão do veículo. O que é um credor quirografário? O credor que tem interesse de desfazer alguma fraude do devedor insolvente é o credor quirografário, pois é um credor que não tem garantia, se bem que o termo quiro significa mão, por sua vez a palavra grafo significa escrita. Portanto, a junção das duas palavras entende-se que o credor quirografário é aquele que só tem em mãos um documento assinado, não tendo nenhuma garantia dos direitos reais. Portanto, o credor quirografário para o direito civil é aquele sem garantias. No que lhe concerne, esse tipo de credor para a lei de falências é acrescido de mais 3 hipóteses. Sobre o mesmo ponto de vista, o credor quirografário que desfizer a fraude não ficará com o bem somente para ele. A lei fala que se o credor quirografário desfizer alguma fraude, o bem retornará para o acervo, que é o conjunto de bens do devedor insolvente, a fim de ser rateado com todos os outros credores. Então, a fim de ser rateado com todos os outros credores, conforme disposição do artigo 162 do Código Civil. Então, o credor quirografário que receber do devedor insolvente o pagamento da dívida ainda não vencida, ficará obrigado a repor em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores aquilo que recebeu. Na fraude contra credores, cabe devolução de pagamento não vencido do insolvente. Então, na fraude contra credores, cabe devolução de pagamento não vencido de insolvente. Qual a vantagem de apenas um credor ajuizar uma ação anulatória contra o devedor? Na hipótese de apenas um credor ter ajuizado a ação, ter arcado com os honorários advocatícios e com as custas processuais, mesmo assim não ficará com o bem somente para si. Também não terá direito de preferência, pois todos os credores continuarão tendo direito, cada um a sua parte, nos bens do devedor. Então, somente há vantagem para que apenas um credor desfaça uma fraude contra credores, sendo o único credor, ele sendo o único credor, ou esteja em litisconsórcio ativo com todos os outros credores. Caso contrário, terá que custear despesas com honorários advocatícios e as processuais, além de assumir todas as demandas das audiências e, no final, terá que repartir os bens com os outros credores que não se envolveram com ação anulatória. Os outros credores que nada fizeram se aproveitarão do bem desfeito, valer-se-ão da desconstituição, e o credor que assumiu toda a demanda não terá nenhuma preferência sobre o bem. E quando é que o devedor se torna insolvente? Para que haja fraude contra credores, o devedor terá que já estar constituído insolvente quando realizar a fraude. Ele poderá não estar solvente, apesar disso. Se o negócio que realizar o tornar insolvente, então se o negócio que ele realizar o tornar insolvente, caracterizará fraude. É o que estabelece o artigo 158 do Código Civil. Então, será o devedor que estiver insolvente quanto o devedor que em abrindo mão de algum bem seu se torna insolvente, ou seja, qualquer um dos dois casos configurará fraude contra credores, quando o devedor poderá alienar os seus bens. O devedor insolvente poderá gastar dinheiro com a sua manutenção, é o que dispõe o artigo 164 do Código Civil, ou melhor, com a sua sobrevivência, com a sua saúde. Ele poderá vender bens quando for
para sua sobrevivência. Ainda, se a pessoa que aceitar a doação, ou seja, o donatário, que tiver a dívida perdoada, estiver de boa fé também, nesses casos, não serão anulados os negócios jurídicos, segundo descreve o artigo 160, 160 do Código Civil. Além disso, na hipótese do devedor se oferecer para entregar o produto para o credor, o negócio jurídico não será anulado. O terceiro de má fé. Contudo, o terceiro de má fé, que sabe da fraude contra credores e da ação pauliana em curso, mesmo assim aceita celebrar negócio jurídico com o credor insolvente, ambos serão penalizados, segundo a inteligência do artigo 161 do Código Civil. O terceiro de má fé agiu também com o intuito de fraudar. A ação será em face do devedor insolvente e a mesma ação pauliana será aproveitada em face do terceiro que se aproveitou do negócio fraudulento. É chamado de concilium fraudis. Acima de tudo, a fraude contra credores não é um negócio nulo, é um negócio anulável. Não é um vício de consentimento, é um vício social. Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal. É importante rever os vídeos com frequência. A repetição leva à absorção do máximo de conteúdo possível. A repetição é a mãe de todos os dons. Vamos ficar por aqui. Agradecemos a participação e até breve.